Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila Marques, eu sou professora e advogada, sou doutora pela PUC Paraná e mestre pela PUC São Paulo. Como vocês sabem, tenho uma trajetória na vida acadêmica e gosto bastante de metodologia. Já tenho uma playlist aqui no meu canal, que é uma playlist de metodologia, que trata desde a escolha do tema até a escrita do TCC, da monografia como um todo, escolha do problema de pesquisa, técnicas de pesquisa, métodos, enfim. Né? Também tem alguns vídeos sobre artigo científico e hoje eu estou aqui para iniciar um projeto que se chama Entrevistando Pesquisadores. O nosso primeiro pesquisador a ser entrevistado é uma pessoa muito especial para mim, é o Eduardo Chamini Barbosa, que está aqui conosco. Oi, Eduardo, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo certo? Bom, o Eduardo é um grande amigo já, é um pesquisador, pesquisa educação, pesquisa direito constitucional, políticas públicas. Ele foi meu orientando de trabalho de conclusão de curso no Centro Universitário Unifacear, e ele já está no mestrado de políticas públicas e direitos humanos da PUC Paraná também. Mas hoje a gente vai conversar aqui com o Eduardo sobre o processo de pesquisa dele na universidade, enfim, no trabalho de conclusão do curso de Direito. Bom, Eduardo, só não vale falar mal da orientadora, tá bom? Ah, pode deixar. Mas vamos lá. Eduardo, gostaria de te fazer algumas perguntas, né, para a gente começar aqui o Uhum. nosso projeto, para auxiliar as pessoas que estão pesquisando, e essas perguntas vão ser basicamente sobre o seu trabalho de conclusão de curso, sobre a sua pesquisa feita no âmbito da graduação e não ainda do mestrado que você já começou, tá certo? Beleza, vamos Bom, lá. vamos lá. Eduardo, qual foi o tema que você escolheu e como você escolheu esse tema? Qual foi o tema que você escolheu para o seu trabalho de conclusão de curso? Então, o tema da minha monografia foi Constituição e Educação no Brasil. Histórico, perspectivas e desafios. Eu escolhi ele a partir do recorte que foi feito no trabalho, né, para a produção do trabalho. Uhum, ótimo, maravilha. A partir do seu problema de pesquisa, então. E, Exatamente. e qual foi a metodologia que você utilizou, Eduardo? Eu lembro bem do seu trabalho, claro, foi um trabalho que obteve uma aprovação muito boa, tirou 10, inclusive, né, foi um dos pouquíssimos trabalhos que ganhou aí um prêmio, né, de distinção e louvor, enfim, na universidade, no Centro Universitário Unifacear, e foi motivo de muito orgulho para todos os seus professores, né? Foi um trabalho muito, muito legal mesmo, muitíssimo comentado, muito bem escrito. Então, conta um pouquinho mais como o seu trabalho era dividido, qual foi a metodologia que você utilizou, conta um pouco mais dos aspectos, enfim, formais e do conteúdo do seu trabalho também. Então, em relação ao método, né, eu usei o método dedutivo, com pesquisas bibliográficas, históricas, legislativas, enfim, para eu poder fazer a construção da linha do tempo do meu trabalho, até porque eu segui mais ou menos por esse caminho. Então, já no primeiro capítulo, eu falo sobre a construção histórica da educação no Brasil. Então, começo com a parte colonial, depois já é para o Império, e aí eu vou fazendo uma narrativa Constituição a Constituição de como a educação era tratada no Brasil. O método dedutivo, ele tem essa vantagem de você poder usar ele mais abertamente, né? Então, você parte de premissas genéricas a fim de peculiarizar o conhecimento, o que acaba sendo vantajoso para quem está pesquisando. Só que tem que tomar cuidado realmente na hora de usar o método ali para acabar não caindo em falsas premissas, né? Porque o método dedutivo, enfim, para quem está começando a pesquisar, tem essa falha. Às vezes você acaba caindo em pegadinhas. Então, voltando para o meu trabalho, no primeiro capítulo eu tratei sobre a construção histórica da educação no Brasil. Já no segundo capítulo eu falei sobre a Constituição de 1988, e aí abri um leque, né, abri um parênteses aí para falar mais especificamente sobre as competências de ensino, sobre a liberdade de aprendizagem, sobre o ensino no Brasil e suas diretrizes, e sobre a educação como direito fundamental. Então, eu tive esse cuidado de separar os 3 capítulos em passado, presente e futuro. Então, no segundo capítulo, eu falei sobre o presente, sobre a Constituição de 1988, que é a nossa Constituição atual. Já no terceiro capítulo, eu falei sobre os desafios para o futuro da educação no Brasil.
Então, a reeducação do analfabetismo é o analfabetismo funcional, escola sem partido, a constitucionalidade do ensino domiciliar, que o corona basicamente nos forçou ao ensino domiciliar, né? E a educação como forma de desenvolvimento humano. Então, dos 3 capítulos, eu acho que o que eu mais tive dificuldade realmente foi o terceiro, porque tratar de futuro é sempre uma incógnita. Muito legal. Eu lembro até que no caso do Eduardo, né, no seu caso, Edu, como você tratou de diversos temas, a gente até conversou bastante sobre um perigo que tinha ali no seu trabalho de acabar se estendendo demais, porque cada um desses temas, se não fossem bem trabalhados, poderiam dar um outro TCC, né? Eu lembro que a gente conversou muito bem sobre isso. Por quê? Num primeiro momento, no primeiro capítulo, com o histórico das constituições, ótimo, perfeito. O histórico do tratamento da educação nas constituições do Brasil, Exato. foi perfeito, maravilhoso. No segundo capítulo, falar da educação na Constituição de 1988 também foi perfeito. Só que no terceiro capítulo, né, nós tivemos que tomar um cuidado muito grande aí, você como pesquisador, teve que tomar um cuidado muito grande. Eu lembro que eu, a professora Olga, os professores, nós alertamos você para isso. Por quê? Porque no terceiro capítulo havia algumas problemáticas, como você já bem explicou aí, 3 problemáticas diferentes. Mas esse foi o modo brilhante que você encontrou, e você fez isso muito bem, soube costurar isso muito bem, e escreveu de uma forma muito bacana, e acabou problematizando o tema de uma forma concisa e de uma forma espetacular, eu diria, tanto é que seu trabalho foi premiado. Mas é claro que aí, se a gente não tem um cuidado muito grande com a escrita, e claro que se a gente não faz uma remessa, então, e um resgate nesse trabalho das premissas e do que foi dito nos outros capítulos, e a gente não costura bem as ideias, é claro que a gente corre o risco aí de se estender demais e de ter um trabalho diferente do outro em um só capítulo, né? Vários trabalhos em um só capítulo. E eu lembro bem que você tomou bastante esse cuidado. Então, isso foi muito bacana. Se você quiser também complementar alguma coisa sobre isso. E também já te faço uma próxima pergunta, que é no seguinte sentido. Como foi o seu processo de escrita? Numa das minhas aulas aqui de metodologia, da minha playlist de metodologia, eu falo sobre escrita acadêmica, tá? É a aula número 5 da minha playlist de metodologia. E nessa aula eu abordo algumas dicas para melhorar a escrita acadêmica e falo bastante do bloqueio da escrita acadêmica. Cito muito um psicólogo que eu gosto bastante, que pesquisa muito sobre bloqueio de escrita acadêmica, gosto bastante dele, enfim. Então, falo bastante sobre isso. Então, apenas para a gente problematizar e para o pessoal que já acompanha o canal de alguma forma, como você teve alguma experiência, né, em relação a algum tipo de bloqueio de escrita? Como você lidou com isso? Sim, não, como foi? O que você daria como dica, então, para quem está fazendo um TCC, para quem está começando a escrever, para que não ocorra esse bloqueio da escrita acadêmica, então? Então, vamos lá, complementando lá a sua fala anterior. O recorte do trabalho teve que ser muito bem feito e muito bem pensado, justamente por isso. A educação é uma coisa que tem basicamente 520 anos no Brasil, desde a chegada dos portugueses aqui, né? Então, eu sempre tive que tomar esse cuidado do que eu iria falar e até onde eu iria falar. Por exemplo, o primeiro capítulo é histórico. Eu falei um pouco sobre educação jesuíta e as reformas pombalinas. Só aí eu já teria um tema inteiro de TCC para tratar. Então, eu tive esse cuidado. Aí pode surgir algumas perguntas, por exemplo, você falou sobre educação, mas qual nível de educação você abordou? Educação infantil, educação superior, educação do ensino médio? Eu falei, e daí para eu conseguir responder essas perguntas e conseguir escrever adequadamente, eu abordei mais sobre o direito à educação, como era o direito e acesso à educação. Então, fazendo esses links, sempre costurando eles com o histórico constitucional, ficou um tema adequado e até agradável de ler, porque aí o leitor ele não foge muito da linha principal, que é a educação e Constituição no Brasil. Tinha o Então, é mesmo muito segmento, importante. né, Edu? Tinha o mesmo segmento, Exatamente. o mesmo vetor, né? Uhum. Um Então, é filtro. muito importante para quem está escrevendo, pare para pensar, porque assim, nós muitas vezes, como escolhemos temas que já são
fáceis para nós ou do nosso entendimento, a gente costuma correr com a escrita da forma que a gente entende e o leitor às vezes acaba ficando perdido. Então aí vai uma dica, que é você sempre se coloca no lugar do seu leitor. Se você lê aquilo sem conhecer o tema, você entende aquilo que está escrito? Se a resposta for sim, você pode continuar. Sim. Você perguntou sobre bloqueio. O que eu fiz? Então, pessoal, uma dica que funcionou para mim foi, primeiro, estabelecer um cronograma de trabalho. Depois, pesquisar sobre o tema antes de começar a escrever, ver se tem muito material, ver se tem divergência entre os doutrinadores, agora especificamente para o pessoal de direito, né? Então, assim, e tomar cuidado com o recorte. Se você trata de um tema muito específico, você não vai ter muito o que falar sobre ele. E se você não faz o recorte direito, o seu tema fica muito geral, você vai se lascar para poder dar conta de todo o conteúdo e às vezes foge até do objetivo de uma monografia. Em relação a bloqueio, eu não tive bloqueio, mas eu tive dificuldades, talvez, de falar do futuro, né? Que foi o meu terceiro capítulo. Então, eu tive que dar mais uma pesquisada, uma refinada no conteúdo para eu poder escrever com algum nível de certeza. E aí, claro, entre o TCC, e eu lembro que na época do TCC eu estava finalizando a iniciação científica. Então, teve mais esse plus aí que acabou me atrapalhando não, mas me sobrecarregando em relação à escrita do TCC. Eu até deixei aqui separado aqui atrás, por exemplo, Harry Potter, sabe? Fugir dessa leitura técnica, dessa leitura acadêmica para a literatura, enfim, para romance, para literatura infanto-juvenil, uma coisa que não te sobrecarregue. Você só escreve bem se você lê bem, né? Não tem outra forma de você aprimorar a sua escrita, de você ampliar seu vocabulário se você não lê, se o seu cérebro não grava essa nova palavra, enfim, essa nova frase, enfim. Então, fugir um pouco também dessa leitura acadêmica e ler, enfim, nem que seja livro de receita, mas não pode parar de ler, para que você tenha um vocabulário mais adequado e mais diverso, né? Que ficar repetindo também, às vezes, as mesmas frases durante todo o trabalho é tão cansativo para quem escreve quanto para quem está lendo o seu trabalho. Concordo com você, Edu. São boas dicas de escrita, você falou de bastante coisa, né? Tem até um fenômeno do encantamento acadêmico, que eu falo em alguns vídeos lá da playlist de metodologia, que é bem interessante, né? Essa questão que você falou no meio, mais ou menos, da sua fala, de fugir eventualmente do tema, não obedecer o recorte, aquele problema de pesquisa estabelecido, né? Eu sempre falo para os alunos, a gente tem que recortar bem o tema, né? Tem que ser um assunto específico, né, fazer um bom recorte e ter um problema de pesquisa, né, uma grande questão ali a respeito do seu tema ser solucionada. E tomar cuidado com o encantamento acadêmico, que eu gosto muito dessa expressão, né, que eu ouvi da professora Vanice Vale, que tem um canal muito legal também, o GPS Acadêmico, no YouTube, e ela é do Rio de Janeiro. E, enfim, que é aquele encantamento que você vai lendo outras coisas, você vê uma citação de um autor, uma nota de rodapé de um autor, vai se encantando muito, e daqui a pouco você parte para um outro texto e para um outro texto, e vai vendo as notas de rodapé, e cada vez mais vai se perdendo e se encantando com outras coisas, porque estudar também pode ser muito divertido, e você acaba se encantando aí com outras coisas e se perdendo no meio do caminho, fugindo do seu recorte, do seu problema de pesquisa, né? E aí você vai ter um problema muito grande porque não, né, o seu tema não está bem delimitado. Então, isso realmente é muito importante. Todas essas suas dicas são muito importantes. Gosto bastante do que você disse também, de fugir um pouco para, né, do Harry Potter que você falou, de fugir um pouco para outras leituras, enfim. Acho que isso ajuda muito no vocabulário. Se você tem esse costume de ler, claro que te ajuda a não ter esse tipo de bloqueio, né? Então, é bacana também, né? E como eu sempre digo, como eu disse também no vídeo 5 lá da nossa playlist pessoal de metodologia, é muito importante também que você escreva com regularidade, né? Que não deixe tudo para o último dia, para a última hora, para a última semana, para o último mês, enfim, que você tenha regularidade, né? Eu, por exemplo, na minha orientação com o Edu, eu cobrava sempre os capítulos, né? Até mês tal tem que enviar né, o capítulo X, né, ele até enviou o primeiro muito antes, né, para mim, eu lembro bem, né? Ao segundo até mês Y, o terceiro
até o outro mês, enfim, e eu ia Costumo cobrar. brincar, né, que o meu primeiro capítulo eu mandei com 6 meses de antecedência e o segundo e o terceiro 2 dias antes de acabar o prazo. Mas é que, na verdade, eu mandava parcialmente para você, né? Cada tópico eu ia mandando. Então, ao longo do tempo, você teve acesso e segurança também para dar o ok, para que eu pudesse mandar o trabalho, porque eu já ia mandando ele parcelado. Exatamente. No seu caso foi assim. Eu sempre recomendo que o aluno mande por capítulo, né? Em regra, o TCC tem 3 capítulos, mandando por capítulo tá ótimo. E nunca deixando para em cima da hora. Escrevendo pouco, mas com regularidade, com mais frequência, né? É o que eu sempre digo. É claro que a chance de dar mais certo enfim, é muito mais alta. Até porque a gente... É difícil quando a gente vê o tamanho de um TCC, a gente fala, não vou conseguir. Porque é muito grande, porque é muita coisa. Mas quando você vai escrevendo um pouquinho a cada dia, você coloca uma meta de escrever 3 páginas por dia, 2 páginas por dia, conforme o tempo que você tem, né? Tem que calcular. Ou 2 horas por dia, 3 horas por dia, que seja. Ou segunda, quarta e sexta, ou só o sábado o dia todo, enfim. Quando você se coloca essa meta e essa rotina de forma bem focada e não distraída, com certeza aí fica mais fácil, né, Edu? Bom, mas eu queria te agradecer, então, por participar desse primeiro vídeo. Aqui é um ambiente informal, né? E é um ambiente mesmo de auxílio, de ajuda para os nossos alunos que estão aí, né, lidando com TCC, lidando com pesquisa acadêmica. Especialmente o vídeo de hoje foi para os alunos que fazem graduação em Direito, mas aqui teremos vídeos de outras áreas, de outros pesquisadores, de mestrandos, de doutorandos, de mestres, doutores, enfim, e também de outras áreas, né, para que a gente possa sempre trocar figurinha e, enfim, e conversar sobre metodologia e dificuldades da pesquisa. Até porque a escrita acadêmica sempre nos expõe muito, né? Quando nós escrevemos academicamente, a gente sempre se expõe muito, né? A gente está expondo. A gente não vai só se expor para uma banca que vai avaliar, né? Mas a gente se expõe de forma geral o nosso pensamento. Por isso também que Eu muitas acho que vezes é uma vida muito sofrida, né, Edu? uma dica importante também é o descanso, né? Se a regularidade da escrita é importante, a regularidade do descanso também. Porque, veja, se você separar um final de semana só para você escrever um capítulo do seu TCC, fica 14 horas, 10 horas lá em cima do seu TCC sem descanso, primeiro, você perde a capacidade de percepção dos seus erros, você perde a capacidade de concentração no seu tema. Então, a chance do seu trabalho ficar com a qualidade prejudicada aumenta muito. Então, assim, é importante que, primeiro, você tenha um planejamento antes de você começar a escrever. Assim, acontece de você enjoar do seu tema. Eu também fiquei pelo menos uns 2 meses sem querer abrir um livro sobre educação. De história, então, não queria. O livro do Boris Fausto, do professor Boris Fausto, da USP, tive quase que engolir ele para poder escrever meu TCC. Fiquei uns 2 meses sem olhar para ele, mas isso é normal. Mas durante o TCC, então, assim, eu pegava aquele livro, lia umas 2, 3 horas, dava um descanso de uma meia hora, de uma hora, e aí já pegava outro tema para justamente você ter intervalos regulares de escrita para você manter a qualidade do seu trabalho do começo ao fim. Porque o que acontece em muitos trabalhos acadêmicos, e você vai poder confirmar isso melhor que eu, é que o primeiro capítulo fica maravilhoso, o segundo já fica meio capenga e o terceiro fica bem fraquinho. É igual aquele desenho do cavalo, sabe? A carinha do cavalo maravilhosa e o corpo é só um tracinho, assim. Então tem que tomar esse cuidado também, porque daí você usa toda a sua energia... Né? Exatamente. Você usa toda a sua energia no primeiro capítulo e daí no segundo e terceiro você já está desesperado para entregar porque quer se livrar logo disso e às vezes acaba perdendo a qualidade e perdendo lá uns décimos na sua nota. Então é isso, gente. Regularidade na escrita e regularidade no descanso para que você não perca fôlego e qualidade no seu trabalho. Muito bem, muito bem. Gostei muito. Muito obrigada, Edu, mais uma vez por estar Imagina. aqui, né, nesse primeiro episódio, digamos assim, né, do nosso Versão pandemia. Versão pandemia, né, assim, super à distância, né, enfim, pelo Zoom, né, mas nesse primeiro episódio, digamos assim, desse nosso projeto, da nossa mais nova playlist do canal, que é a playlist Entrevistando Pesquisadores. Muito obrigada, um abraço grande, tchau, pessoal, até mais. Um abraço.